Simone e Oreb, por favor, juntem-se a nós. Uma salva de palmas. Então vamos lá? Vamos então fazer a primeira pergunta para o casal. Por que não evitar filhos pensando no financeiro? Salmo 37, verso 25. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Calvino diz que é o mesmo Deus que dá filhos, que dá bocas, dá alimento para as bocas. Então, a gente não pode temer igual o mundo teme, porque nós temos um pai por nós. Né? O mundo não tem. O mundo tem que dar conta do trabalho por si só, ele tem que dar conta de se sustentar sozinho. Mas nós temos um pai por nós. Né? Então, se ele é o Deus que diz que filhos é bom, que filhos são herança do Senhor, que é de geração em geração, né? que o povo de Deus avança nesse mundo, que o plano da redenção junto com o povo de Deus avança, a gente não pode duvidar que ele vai sustentar os nossos filhos. É interessante, só pegando um gancho aqui, que o momento da vida de Israel que o povo cresceu foi o momento que eles estavam na escravidão, né? E a Bíblia ali fala que o Senhor abençoou o povo multiplicando. Não então, pode ter um momento pior do que a escravidão, né? Você pega ali o final de Gênesis, os hebreus estavam no Egito por causa de José, e aí sobe, Êxodo 1 conta que José morre toda aquela geração, e sobe um novo faraó, que não conhecia os hebreus, e começam a temer os hebreus, porque eles eram um povo muito grande. E aí o faraó ordenou, né, para os feitores botar mais trabalho sobre eles ainda, né, e agora eles não podiam mais ter palha para fazer o tijolo, eles teriam que catar a palha. E o texto, depois vocês conferem lá, viu, gente, que eu não sou doida não, está escrito. E o texto diz que quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam. Né? Então, não pode ter tempo pior do que a escravidão para se ter filhos. Né? Não é possível. E mesmo nesse tempo, né, a bênção de Deus venha através dos nossos filhos. Lá em casa, fazemos apenas um devocional em conjunto. Particularmente, tem sido edificante assim. Nós devemos fazer cada um seu devocional individual também, ou mantemos assim? Eu acho que isso vai depender, né, da necessidade do casal. Se eles se reúnem em torno da palavra de Deus, como família e tal, isso é bom, mas com o tempo você vai perceber que você vai ter mais necessidade. Quanto mais você busca o Senhor, mais ainda você tem essa necessidade. E isso vai ser um processo na vida de cada um. Por exemplo, lá em casa a gente fazia o culto doméstico com todos eles e tal. E às vezes a gente sentia... Eu, por exemplo, tinha que estudar, né? Pastor. Mas eles sentiam necessidade de ir além, os nossos filhos. Então a gente sempre estudou muito com relação à palavra, sempre foi professor de escola dominical, de jovens, de casais e tal, mesmo antes de ser pastor. Então você sempre tinha necessidade de aprender um pouco mais, de ir mais além daquilo que você... Esses 3 pilares são importantes, né? O culto público, que é quando o povo de Deus está reunido, né, no dia do Senhor, como igreja. O culto familiar e o privado. Né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, e quanto mais oportunidade a gente tiver, né? Às vezes algumas mães perguntam para mim, e eu devo fazer uma devocional com cada filho, isoladamente? Rapaz, você tem tempo, você faz, ué. É bênção, né? Ou, sei lá, ler um salmo antes do almoço, né? Cada família tem as suas tradições, né? Mas quanto mais porções da palavra de Deus, né, a gente puder inserir no nosso dia, mesmo que não seja aquele momento do culto doméstico formal, é bênção, né? A gente está fazendo o que Deuteronômio 6 manda, né, que é inculcar, né, falar todo o tempo, sentado, levantando, no caminho, falando do Evangelho para os nossos filhos. Próxima pergunta. Como encontrar um equilíbrio entre as responsabilidades do casal e o crescimento espiritual individual? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que nós temos responsabilidades individuais diante de Deus, né? Embora o pai ele seja
né, o pastor da casa, o pastor da família e o responsável por, como foi pregado, né, lá em Efésios, capítulo 5, de entregar, né, a sua esposa sem marca, sem ruga, né? Os filhos também são responsabilidade nossa, conduzi-los ao Senhor, mas cada um de nós também tem sua responsabilidade pessoal diante de Deus, né? Não tem como um marido forçar uma mulher a amar e temer ao Senhor, né? Ele pode ensiná-la, ele pode conduzi-la, ele pode orar por ela, mas isso precisa partir dela, né? Então, eu também tenho as minhas necessidades, que são diferentes das necessidades deles. É engraçado você ver os livros que ele está lendo, os livros que eu estou lendo, né? Às vezes são caminhos diferentes que vão se complementar, que vão se encontrar lá na frente, né? Então, eu acho que a devoção pessoal é muito importante. A devoção como casal, né? Eles orarem juntos, eles lerem livros juntos, né? Eu acho muito legal. Meus pais têm esse hábito até hoje. Eles são bem velhinhos já. Meu pai tem 84, a minha mãe tem quase 80. Todo dia você passa na casa deles, tem um momento que eles estão ali lendo um livro, um para o outro. Ela está guardando a louça e ele está lendo para ela, ou ela está lendo para ele, né? Então, são momentos preciosos do casal também. Mas os momentos, né, sozinhos, nós e Deus, também é um momento importante, eu acho. E falando ainda do casal, né, dessa questão de estar juntos e se comunicar, como podemos melhorar a comunicação? Olha isso, sobre nossas necessidades e desejos íntimos, de forma respeitosa e aberta. E aí? Eu acho que isso faz parte, eu acho que algo essencial na vida do casal, a conversa. Então, você sempre conversar, dizer o que você gosta, o que você não gosta, você falar... em todas as áreas. Em todas as áreas. Você se abrir, né? Aquilo que geralmente chama de DR, né? Vamos discutir a relação. A gente tem que ter esses momentos, né? De conversar sobre o que aconteceu no dia. Nosso momento, antigamente, era à noite, quando a gente ia dormir, porque criança pequena, muitas atividades, a gente geralmente parava à noite, conversava, e aí como é que foi o seu dia e tal, e falava das nossas necessidades. A gente tem que ter humildade e simplicidade, e não se sentir, como se diz, desconfortável quando a sua esposa ou seu marido fala alguma coisa com você que ele não gosta. E a maneira como falar também, né? Tem que ser uma maneira amistosa, porque o interesse é a união, não é a separação do casal. O objetivo é vocês estarem mais próximos. O objetivo é vocês se conhecerem mais, é vocês estarem cada dia mais unidos, né? Então, isso é importante. Eu acho Agora, que isso é interessante que tem a ver com a pergunta anterior também, né? Porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor juntos, quanto mais intimidade nós temos em oração, por exemplo, né? Sabendo os pedidos, os anseios do coração um do outro, mais a gente vai ter liberdade de falar de outros assuntos, né? Dos nossos desejos, da nossa sexualidade, dos nossos medos, né? Então, o gerar intimidade entre o casal vai facilitar todo e qualquer tipo de conversa. Não pode ter um assunto que vocês não possam conversar, que vocês não devam falar, né? Não existe esse assunto entre um homem e uma mulher, porque eles são uma só carne. Na época que a gente estava fazendo o seminário, né, eu dizia que a Simone estava fazendo comigo, né? Porque todas as vezes que eu chegava em casa com uma novidade, eu falei, Simone, senta aqui e tal, a gente conversava. E a gente passava hebraico por tabela. Mentira, hebraico não. Mas tudo que ele aprendia, ele vinha me contar, né? Então, eu aprendia junto com ele. A gente discutia, tinha madrugadas que a gente passava em claro discutindo teologia, porque era um assunto que ele amava e um assunto que eu aprendi a amar por causa dele, porque eu gostava de conversar com ele, então era um assunto do meu interesse também, né? Isso é outro ponto muito importante, né? Às vezes a gente só quer falar dos assuntos que interessam a gente, mas a gente tem que descobrir quais são os assuntos que interessam ao nosso cônjuge também, né? E fazer disso uma ponte de conversa entre nós. Continuando no assunto da comunicação, né? Vocês até citaram esse ponto. Como os casais cristãos podem abordar a educação sexual de forma saudável e alinhada com seus valores? Abordar com os filhos, no caso, ou entre eles? Eu entendi pelo contexto aqui, entre eles mesmos. Não foi citado filhos aqui. Eu acho que ele mesmo deu a resposta de forma respeitosa, né? Pensando sempre na necessidade do outro e pensando sempre que o amor é o que vem sempre em primeiro lugar.
Depois vem as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades, né? E ele pensando a mesma coisa, né? Que o amor por mim vem em primeiro lugar e depois vem os seus desejos e as suas vontades. Eu acho que o respeito entre o casal, né? O saber o limite do outro, o saber até onde pode ir, o saber o que falar e a hora que falar, eu acho que é muito, muito importante. Agora, a leitura, né, tanto da Bíblia, a exposição na igreja, né, a leitura de bons livros com relação a isso é essencial, né? Eu sempre gostei muito de ler nessa área de teologia e tal, e essas coisas sempre me interessaram. Até mesmo antes de casar, eu fui dar uma papirada lá, fui ler, eu gostava, porque o meu objetivo, eu pensava assim, eu quero me casar, eu quero fazer minha esposa feliz, eu quero ter um lar, uma família que ame ao Senhor, né? Eu estou me juntando, me unindo a ela para a gente ter uma caminhada para o resto da vida, né? Então, conhecer esses assuntos é extremamente importante. E o nosso viés tem que ser sempre o viés da santidade, né? E a gente só vai conseguir olhar esses temas, principalmente a questão da sexualidade, de uma forma pura, santa, se a gente for buscar isso na palavra de Deus, como a gente viu hoje, né? Os homens lá, né? E lendo bons livros que falem sobre isso, né? Então, isso é extremamente importante. É porque tem uma linha muito tênue entre você falar a verdade nesse assunto, entre você discutir esse assunto, tem uma linha muito tênue com o desrespeito, né? Então, com aquilo que você vai citar, com as palavras que você vai usar, acho que é mais ou menos nesse ponto que o Oreb está falando, né? Então, ter o cuidado o tempo todo para que essa conversa, as decisões que vocês vão tomar, a maneira como, né, a gente vai levar a nossa vida nessa área, seja sempre de forma pura, né, de acordo com a palavra de Deus. Você acredita que seja possível manter amizades platônicas com membros do sexo oposto, mesmo casado? O que é amizades platônicas? Eu conheço amor platônico, amizade platônica eu não conheço, não. Bom, mas isso não sou eu que falo, isso é um pensamento de forma geral, tá? O mundo fala isso também. Não existe amizade entre homem e mulher, tá? Às vezes é difícil falar dessa forma, mas a realidade é essa. Porque o que significa por amizade? Tá? Um relacionamento profundo. É uma união de almas. Você vê ali a amizade entre Davi e Jonatas. Tá? Eles eram amigos, eram pessoas próximas, chegadas. Eu não estou dizendo que você não possa ter, né, no seu ramo no aspecto de amizades, né, uma pessoa do sexo oposto. Mas tem que haver um certo limite, né? Porque vai haver um envolvimento, com certeza. E quando a gente é casado, a gente tem amizade com outros casal, casais, né? É meio estranho, no mínimo, né, nós sermos casados e eu ser amiga de um homem que não é amigo do meu marido, né? E que não tenha uma esposa, que a gente esteja os quatro juntos, né? Então, eu vou conversar longamente com ele no WhatsApp, né? Eu vou dar conselho para ele no WhatsApp, ele vai me chamar quando ele estiver triste no WhatsApp, né? Então, isso é uma coisa que não existe, né? Se um homem ele quer se aconselhar comigo, eu vou dizer para ele, olha, toma o número do meu marido, né? É com ele que você vai se abrir, chorar suas pitangas, né? E isso, inclusive, é um princípio de quando você vai aconselhar uma pessoa, né? Que você aconselhe uma pessoa que seja do mesmo sexo. Por quê? Porque quando você está aconselhando, quando você está se abrindo com uma pessoa, quando você está derramando seu coração, você está criando vínculos, né? E se você está sozinho com aquela pessoa, se não tem outra pessoa junto, né? É um negócio esquisito. É uma criação de vínculo perigosa. Por exemplo, você pode dizer que fulana é minha amiga, mas ela é amiga por meio do relacionamento dela com a sua esposa, né? Do casal, né? A mesma coisa do homem. Não pode haver essa amizade sem essa intercessão, né? Porque a amizade é envolvimento. Eu tenho, por exemplo, muitos colegas de trabalho, né? Mas amigos eu tenho poucos, né? Por isso, e eu estou falando no meio cristão.
tenho pessoas que eu posso contar, mas tem aquelas que você sabe, esse é o meu amigo, esse é... Isso pode até parecer, talvez, para os mais jovens, eu sei que os mais velhos entendem exatamente o que a gente está falando, talvez para os mais jovens isso pode parecer um exagero, mas não é. Por quê? Você não pode achar que você não é suscetível a cair em pecado, né? Esse é o primeiro princípio para a gente não cair. Né? A gente não está confortável na nossa situação. Né? Eu costumo brincar dizendo que nenhuma mulher acorda de manhã e diz: ai, ótimo dia para adulterar hoje, né? Ai, que lindo dia, acho que eu vou trair meu marido. Não é assim que as coisas acontecem, principalmente no nosso meio, né? Que prezamos pela boa moral, pelos bons costumes. Mas por que essas coisas acontecem no nosso meio? Que a gente deixa... Porque a gente abre pequenas concessões, como ter amizade com um homem, ter conversas com um homem que não é meu marido, sem meu marido junto. Aí depois ele vai me dar uma carona, aí nós vamos viajar sozinhos, né? Então a gente começa, como dizia minha avó, né? A ocasião faz o ladrão, né? Muitas vezes o ladrãozinho está ali, bem quietinho, guardado, né? Mas a ocasião surge e a gente não pode minimizar nem o mundo, nem o diabo e nem a nossa própria carne, né? A gente não pode minimizar isso. Então, seria também ridículo você ter, por exemplo, você compartilhar uma coisa com uma amiga sua que a sua mulher não sabe. Ah, eu mato. Matadinho. Uma mortinho da Silva. Nem com a minha mãe. O facão não é crente. É complicado isso, né? Porque a sua melhor amiga, o seu melhor amigo tem que ser o seu cônjuge, né? Aí imagina você compartilhar alguma coisa e a sua mulher ficar sabendo disso. Como é que ela sabe disso? É muito estranho, é muito estranho. É muito estranho. Não é para ser assim, né? No mínimo vai ser um mau testemunho, né? No mínimo um mau testemunho. Não é. E as pessoas se sentem traídas também, né? O cônjuge se sente traído. Mas, por que ela não contou isso para mim? E outra coisa, uma amizade, ela demanda tempo. Se eu estou gastando muito tempo com um outro homem, eu estou deixando de gastar tempo com o meu marido. A menos que estejamos todos juntos gastando tempo juntos, né? Mas eu passo a ter interesses pelos interesses de outra pessoa, de outro homem, eu passo a gastar tempo com ele, né? Então... Depois a gente não sabe por que as coisas degringolam, né? Por que a gente perde o controle. E isso é um grande perigo, por exemplo, nas relações de trabalho, né? Porque às vezes você tem mais tempo com aquela pessoa do que com o seu cônjuge. E aí, às vezes, você cai na tentação ou no erro, né, de querer compartilhar algumas porque aquela pessoa está próxima. Então, isso é um grande perigo, né, que a gente precisa evitar. Sempre tem que ter um certo distanciamento. Olha, gente, uma coisa eu tenho visto. A gente nunca pode... Lembra que a gente falou hoje com as mulheres, né? A vida não tem estágio probatório e depois de certo período você está ok, né? Você passou com louvor. Até o dia da gente morrer, a gente vai ter que vigiar. Não é porque a gente está velho, caquético, com tudo caído, que não vai acontecer uma tragédia dessa com a gente. Acontece. Vigia, igreja. Né? Porque a gente acha assim que esse perigo é só para os jovens, né? Que são novinhos, que são bonitos. Mas muitas vezes a gente conheceu a história de um pastor que foi um pastor casado, pai de 5 filhos, fiel a vida inteira. Não foi trair a mulher aos 78? Eu falo, meu amigo, 78 anos, abandonou a família, foi morar com outra mulher, né? Graças a Deus ele retornou, ele se arrependeu, ele morreu de volta, né? Mas isso faz com que a gente pense que enquanto a gente respirar, a gente corre perigo, porque nós somos pecadores e a gente não pode minimizar os efeitos do pecado na gente, porque isso vai se voltar contra a gente, né? A gente tem que estar sempre alerta, né? A gente tem que estar sempre esperto, né? Porque determinados tipos de pecado, né, a gente pode pensar que são só para determinadas idades e a gente pode se surpreender e cair numa grande tragédia por causa disso. Vamos variar um pouco o assunto e sobre educação de filhos agora.
De que maneira a educação cristã pode ser integrada à criação dos filhos em um contexto não tão tradicional? Talvez o que a pessoa esteja perguntando aqui é conciliar essa educação secular, científica, positivista que a gente tem lá fora, com a educação cristã, né? Como conciliar? Cristo tem que ser o centro. Qualquer tipo de educação, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de cosmovisão que chegue para os nossos filhos em que Cristo não é o centro, não interessa quem falou. Pode ser o doutor de Harvard. Se ele falou contra aquilo que está no Evangelho, não entra na minha casa, né? Tem que ser aquilo. Por isso que fala educação cristã, né? Então, é cristocêntrica, não é antropocêntrica. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que mais tem hoje, até no nosso meio, são blogueiras, né? Mães que estão no Instagram ensinando a criar filhos em métodos contrários à palavra de Deus, criticando o que a palavra de Deus fala, né? Então, não interessa de onde vem. Se é contrário à palavra, a gente precisa barrar. A única maneira da gente criar filhos para Deus é criá-los como Deus mandou criá-los. E esse manual está escrito já, está prontinho, está fechado, e todos nós temos, é a palavra de Deus, né? Então, se a gente se firma nisso, se os nossos olhos estão fixos nisso, né, nenhuma mentira vai adentrar a nossa casa, né? E quando ela entrar, né, seja por que meio for, a gente vai chamar o nosso filho e vai dizer, olha, não é assim não. Eu tenho uma amiga que ela conta que um dia, ela conversando com a filha de 9 anos, ela percebeu que ela estava virando feminista, 9 anos. Porque ela estava alheia ao que estava sendo dito na escola, as leituras que a menina estava fazendo, né? Então, graças a Deus, ela descobriu cedo, porque tem muitas mães que descobrem só quando a filha entra na universidade. Aí diz assim, ai, a minha filha era tão boazinha, em 3 meses viraram a cabeça dela. Não foi em 3 meses, né? Então, foi alguma coisa que a gente deixou falhar lá atrás, deixou de aplicar lá atrás, né? E que fez com que essa filha não tivesse seu fundamento na rocha, e quando chegou a tempestade da universidade, a casa É por isso que ruiu. Deuteronômio fala em inculcar. Se você não está inculcando, alguém está. Inculcar é colocar na mente, é um trabalho sistemático e objetivo, né? Às vezes a gente assume a família e pensa que eu casei, pronto, acabou, a gente vai viver assim, né? Mas a família é um empreendimento em que você tem que investir, né? Você tem que trabalhar, principalmente com relação aos filhos, né? É se voltar para ele, perceber que você precisa ensinar sistematicamente a palavra de Deus. Perceber se ele está aprendendo, se ele está sabendo aplicar os princípios da palavra de Deus na vida dele, né? Então, é trabalho cotidiano. É uma coisa que eu sempre falo quando prego sobre isso, é que você não tem nenhum texto na Escritura que diz que o pastor tem que ensinar os filhos. A religião, nem os avós. A religião, a fé é ensinada dentro de casa pelos pais. É isso que a Escritura vai dizer. A igreja, ela traz a palavra de Deus para a família como um todo, orienta os pais, mas a religião, a verdadeira religião, ela é passada de pai para filho. É dentro de casa que a gente vai aprender a amar o Senhor, a conhecer a palavra dele, né? É dentro de casa, é responsabilidade nossa. Tá? E voltando no tema de intimidade do casal, que é uma pauta bem recorrente, na verdade as últimas perguntas aqui são até meio parecidas, mas é legal a gente fazer, porque de repente surge aí alguma ideia nova, né? Essa aqui, por exemplo, como lidar com os desafios na intimidade que podem surgir em diferentes fases ou idades no casamento? Interessante, porque realmente a gente passa por muitas fases, né? Principalmente a mulher, né? Então, eu realmente sinto pena dos homens, porque a mulher ela é hormonal, né? Então, ou ela está menstruada de TPM, ou ela está grávida, louca, ou ela está no puerpério, mais louca ainda dos hormônios. E aí, quando vocês acham que vocês vão se livrar, ela entra na menopausa e aí enlouquece de vez, né? Então, a vida da mulher é muito assim, né? E, lógico, isso afeta todas as áreas, inclusive a área da intimidade do casal, né?
Então, a gente precisa ter sabedoria, né, para lidar com isso, para lidar com as diferenças entre os dois, porque o homem é assim, né? Igual sempre. E a gente está aqui, né? Então, tanto a gente quanto eles, eu acho que mais eles, né? Eu lembro quando eu entrei na menopausa, meu marido me fez um apelo quase de joelhos. Pelo amor de Deus, acha um médico que te faça reposição, porque eu não estou aguentando, você está me enlouquecendo. Então, lá fui eu procurar uma reposição hormonal, porque estava deixando o homem Na doido. realidade, eu falei isso depois. Foi, porque se ele falasse antes, ele morria. Quando ela conseguiu o remédio, eu verdade. falei, eu posso falar uma coisa para você, querida? Pode. Eu não estava aguentando mais. Foi braba a menopausa que chegou chegando. Então, em cada fase dessa, né, numa fase que você está operada, numa fase que você está com um neném novo, né, tudo isso vai demandar ajustes, né, entre o casal. Porque assim que você se casa, é tudo muito, muito contínuo, né, não tem impedimentos. Depois começam a vir os filhos, depois começa a vir cirurgia, a idade, ganho de peso, doenças típicas da idade que vai chegando. Mas em cada uma dessas fases, né, o amor, a chama do amor precisa continuar acesa, né? E há que se haver respeito para se conversar sobre isso, diálogo, né, e sabedoria para você entender que você está numa fase diferente, né, que agora você já é uma vovozinha, você já é um vovozinho, então você aceitar, né, a realidade da vida, porque a gente está morrendo, né, a gente está caminhando para a morte, né, e o nosso corpo sente isso, né, então a gente vai precisar aceitar isso, compreender isso e continuar nos amando da mesma forma. Por isso que a amizade entre o casal é tão importante, né, porque as fases da vida vão mudando, né, mas a amizade, o amor, o respeito, né, eles vão pavimentar essa estrada difícil da gente andar. Quais princípios bíblicos devem guiar o casal cristão em sua intimidade? A santidade, né? Com relação à sexualidade. A Escritura, ela apresenta a intimidade sexual como algo, assim, algo bem, eu não sei nem o que dizer. É uma coisa tão natural e ao mesmo tempo tão esplêndida, né? Tão simples e tão cheia de adornos, que é algo normal na vida de um casal que se ama, né? A questão de você conversar sobre essas coisas, não ter vergonha de falar, né? O nosso grande problema é que os nossos olhos muitas vezes estão na sexualidade do mundo. E isso é um perigo. A forma como o sexo ele é vendido no mundo. E o que nós temos ali é completamente mentiroso a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher, dos anseios do homem e de uma mulher, né? O mundo vê em performance, o mundo vê a questão, né, da coisa em si, né, aquilo ser, né? E a relação sexual é uma coisa tão assim, tão simples, né? Tão uma coisa tão dos dois, né? Tão, ao mesmo tempo que é mágico, é uma coisa que faz parte, né, da maneira do casal, né, de como e é interessante, porque quando você vai olhar para o mundo, você vai ver perversão. Porque a sexualidade foi criada por Deus e foi manchada pelo pecado, né? Então, quando você olha para o mundo, foi o que o Oreb falou, né? Eles estão interessados em performance, né? Só que o sexo fora do casamento, ele nunca satisfaz. Então, para que aquela pessoa fique feliz, então ela tem que procurar outros tipos de maneiras, né, de se satisfazer. E aí vem as abominações, as aberrações, né? E aí vem outras pessoas na relação, né? Então, isso não tem fim. Isso não tem fim. É por isso que quando você lida com, por exemplo, um jovem que mexe com pornografia, por exemplo, esse pastor, né, esse casal que está lidando com esse jovem vai ter que ensiná-lo a tirar da sua mente tudo que está intoxicada, né?
tudo aquilo que ele viu a vida toda. Por quê? Porque no mundo, o homem vê a mulher como um objeto, né? Ela é só um objeto. E no casamento não é isso, né? Ela é a sua amada, ela é a mãe dos seus filhos, ela é sua amante, ela é, né? Mas ela é a mulher que você ama. Então, a sexualidade do mundo não tem nada para nos ensinar, né? Não tem nada para nos mostrar. Por isso que a gente não deve procurar lá, a gente deve procurar na palavra de Deus, né? E os princípios da palavra de Deus são claros. É o princípio da exclusividade, da monogamia, né? É um homem e uma mulher, né? É o princípio lá de Cantares do jardim fechado, né? É algo só entre nós dois. Privado, que eu não preciso contar para ninguém, que eu não preciso alardear, né? É algo respeitoso, que agrade os dois, que seja bom para os dois, né? Então, acho que esses princípios são princípios que a gente deve observar. Para fechar com chave de ouro, essa pergunta eu creio que tem muito a ver com o tema do nosso acampamento aqui, né? Que é a questão da modernidade. A pergunta é o seguinte: como a fé pode ajudar um casamento saudável diante das pressões sociais atuais? Que são muitas, né? Eu acho que só a fé mesmo. É só a gente ter os olhos em Cristo mesmo, que a gente vai poder resistir às pressões, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já foram chamados de doidos, ETs, retrógrados, idiotas, né? São algumas expressões que a gente ouve a nosso respeito, né? Mas é isso, é a gente se manter fiel àquilo que nós sabemos que é inegociável, né? E aí, quando a gente lembra que a palavra de Deus ela é atemporal, né? Quem está no tempo é a gente, né? Deus é eterno, então o que Ele disse sempre valeu e sempre valerá, né? Então nós vivemos por meio de princípios, por meio desses princípios. O mundo vai mudar, a ciência muda, tudo muda, só a palavra de Deus que não, né? Ontem tomar café fazia mal, hoje tomar café faz bem. Ontem ser gordo era lindo, hoje ser gordo é feio, né? Ontem você podia comer açúcar, hoje açúcar dá câncer. Cada hora é uma novidade. Antes a criança podia fazer isso, agora a criança não pode mais. Antes, as coisas mudam. Então, nós não podemos ser, como o Paulo fala, né, levados por aí por todo vento de doutrina, né? Nós temos uma âncora, que é a palavra de Deus, e é nela que a gente se firma, né? Então, todas as pressões que vierem, e vão vir, e cada vez vai vir mais pressão sobre nós, porque o grande inimigo do mundo é o cristianismo, né? É o evangelho, né? É isso que o mundo odeia, é isso que o mundo quer acabar, é o cristianismo. Vai ser cada vez pior, né? Então a gente precisa construir a nossa casa sobre a rocha. É a fé que faz isso, né? Que a gente consiga não sucumbir, né? Não ter medo, não ter vergonha disso. Meus filhos me obedecem, sim. Meus filhos vão fazer o que eu estou dizendo, sim. Meus filhos vão pedir com licença, por favor e obrigado, sim. Meus filhos vão pedir para mim se eu deixo namorar, sim. Né? Meus filhos não vão ter sexo antes do casamento, não, senhor. Né? Então, a gente não tem medo dos nossos princípios, porque eles são princípios eternos, ditados pelo soberano Criador, né? E o mundo não, o mundo está louco, né? Cada hora é um princípio novo que eles se agarram. Né? É isso. Então, encerramos as nossas perguntas. Creio que foi muito edificante. Quem gostou? Levanta a mão. Muito bom, né? Uma salva de palmas.